A cada dia que passa, o espírito da Babilônia vai alcançando espaço dentro do seu plano de se contrapor contra a fé cristã. Mas o que é o espírito da Babilônia? Em que áreas ele ocupa? Em que áreas ele trabalha? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Nesse programa eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições desse texto para as nossas vidas. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco durante o programa para que você também possa aprender a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui com o tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Apocalipse, capítulo 17, versículos de 1 a 6, é o texto que nós vamos usar para fazer a nossa exposição bíblica de hoje. Então vamos fazer a leitura desse texto. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar essa programação, e no final do programa estarei fazendo uma oração também que inclui seus pedidos, suas necessidades. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho apresentar a minha vida, Senhor. Te rendo graças por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar o programa Entendes tu o que lês? Senhor, eu necessito que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocar em prática o que a Tua palavra ensina, para que tenhamos a nossa vida norteada pelos Teus mandamentos, pelos Teus ensinamentos. Senhor, nos dá um programa abençoado. Toma cada um que está assistindo essa programação. Tu conheces suas necessidades. Que tenhamos, Senhor querido, atenção nesse momento, para que possamos absorver, segundo a Tua vontade, tudo aquilo que precisamos para o nosso dia a dia na nossa vida cristã. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, você já conhece o projeto? Participe do projeto Mais 3 inscritos do canal? Se tem sido bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Então divulgue o canal, fale com as pessoas da sua família, as pessoas da sua igreja, envie lá no seu grupo do WhatsApp, coloque lá o link do canal também no status do teu WhatsApp ou nas suas redes sociais. Divulgue o canal. Pessoas têm dito que têm chegado aqui por intermédio da divulgação e eu quero desde já agradecer a todos vocês. Bom, vamos para a nossa introdução de hoje. Começamos hoje uma sequência de exposições bíblicas com o tema Igreja diante do Espírito da Babilônia. Quero deixar claro que no programa Entendes tu o que lês, nós fazemos sequências de mensagens. Terminamos a sequência de mensagens sobre o tema Relacionamentos em Família. Você já acha a playlist aqui no canal com 13 exposições bíblicas, 13 mensagens sobre esse tema. Agora nós vamos começar a falar sobre o tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia.
Então, ao longo dessas exposições, aprenderemos sobre a necessidade da igreja defender sua fé diante de uma falsa religião que se infiltra sorrateiramente por meio de doutrinas enganosas. Isso chama-se apologética, defesa da fé. Porque quando nós defendemos a nossa fé, na teologia tem uma matéria chamada apologética, é a defesa da fé. E veja que a apologética não é só para pastores, não é só para obreiros. Qualquer pessoa precisa saber como defender sua fé, responder às pessoas sobre aquilo que ela crê. Olha o que diz: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir razão da esperança que é em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Então, todo cristão deve saber responder sobre aquilo que ele crê. Lutai pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Judas 3, né? Porque Judas só tem um capítulo, então nós falamos Judas 3 ou Judas capítulo 1, versículo 3, mas ele só tem um capítulo. Estas e outras passagens bíblicas incentivam os cristãos a perseverar com firmeza naquilo que creem, de modo que possam explicar sua fé a outros. É disso basicamente que trata a apologética. Não se trata de dar desculpa ou pretexto à nossa fé. Então nós não vamos falar o que achamos, o que pensamos, mas vamos falar sobre o que a Bíblia diz. O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, versículo 1, parte A, tem como propósito mostrar as coisas que acontecerão, futuro, em breve. Apocalipse 1, versículo 1, parte B. Por ser um livro de natureza escatológica, sua interpretação não é fácil. Embora esse evento descrito nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse esteja relacionado ao período da tribulação, acreditamos que a igreja não passará por essa fase. Nesta primeira exposição, não abordaremos a escatologia em si, nem estudaremos o livro de Apocalipse. No entanto, teremos uma visão panorâmica de como o espírito da Babilônia opera, e isso servirá como base nas próximas mensagens, nas próximas exposições dessa série de mensagens aqui no canal. Então a intenção hoje aqui, falando de Apocalipse 17, do 1 ao 6, não é tratar sobre o livro de Apocalipse. Não é um estudo sobre o livro de Apocalipse. Não é um estudo sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Dos últimos tempos, dos últimos dias. Não é disso que vamos falar. Nós vamos usar o texto de Apocalipse 17, do 1 ao 6, para termos uma ideia de como esse espírito da Babilônia tem trabalhado. E você vai entender o porquê de espírito da Babilônia no decorrer da mensagem. Utilizando o texto de Apocalipse 17, do 1 ao 6, faremos um paralelo comparativo, que é um paralelo, comparar o que está no texto com os acontecimentos em nossos dias, tá? Um paralelo, para mostrar que aquilo que o anjo mostrou a João já está em curso em nossos dias, embora não em sua totalidade. Na verdade, o espírito da Babilônia sempre esteve presente desde o início, após a queda do homem e a fundação da Babilônia por Nimrod, tá? Assim como a Babilônia primitiva, lá do tempo de Nimrod, foi o primeiro local da história a rebelar-se contra Deus, será também o último, como vemos aqui. Gênesis 10, 10 e 11, 9 vai falar sobre essa questão. O termo espírito da Babilônia, agora sim, para você entender do que trata o espírito da Babilônia. O termo espírito da Babilônia refere-se ao comportamento pecaminoso, imoralidade e idolatria que também se repetiram na Roma antiga. Então, no tempo da Babilônia aconteceu, na Roma antiga também aconteceu e continuam crescendo, influenciando cada vez mais povos. Então os povos que estavam subjugados à Babilônia, eles começaram a aderir suas práticas. Os povos que estavam subjugados pelo Império Romano, eles também começaram a aderir suas práticas. E isso está em curso. Ainda que nós não tenhamos um império estabelecido mundial, mas o espírito da Babilônia se manifesta localmente em cada país, em cada região, com o intuito de ir
contra a fé cristã, de ir contra os ensinamentos da palavra de Deus, em nome de uma liberdade que, na verdade, vai trazer apenas destruição. É uma libertinagem, não é uma liberdade, porque não é bom para o ser humano, não é bom para a raça humana, para a preservação, para o bom andamento. Deus não criou o ser humano para esse tipo de coisa. O pecado trouxe isso para a raça humana, mas o plano original de Deus nunca foi esse. A igreja sempre foi atacada e perseguida, e na maioria das vezes o instrumento de perseguição foi o sistema político da época, apesar que por trás estava o maligno. Da mesma forma, atualmente, e em proporções muito maiores, o falso sistema religioso, chamado aqui de espírito da Babilônia, tem se apoderado de várias esferas para alcançar seus objetivos. Isso acontece na esfera religiosa. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem obreiros da casa do Senhor, se dizem obreiro da casa do Senhor, defendendo pautas que vão contra a palavra de Deus, em nome de um amor. Mas o amor não é aprovação de conduta. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E crê, ter fé, implica em obediência. A Bíblia diz que sem obediência, sem obedecer os mandamentos, não tem como. Então nós não temos como crer sem obedecer. Aqueles que creem precisam juntamente obedecer. E aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é simplesmente afirmar, Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É preciso se entregar a Jesus. É preciso viver em conformidade com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, amor não é aprovação de conduta, tá? Então, ele trabalha na esfera religiosa, esfera política. Nós, brasileiros, estamos presenciando aí coisas muito difíceis na esfera econômica e na esfera cultural. E aí isso envolve artes, isso envolve músicas e uma série de coisas. São meios utilizados para interferir na fé cristã e forçar uma mudança em nossos valores. Ou seja, o que a Bíblia diz está errado, o que está certo é o que é dito por eles. E não é assim. A igreja foi chamada para a missão de pregar o evangelho e ser a coluna e firmeza da verdade. Portanto, não pode retardar sua marcha, nem alterar o caminho traçado por Deus. Então a igreja nem pode diminuir o seu passo, nem mudar o caminho. Não, estão nos dando um outro caminho, então vamos seguir por esse caminho. De maneira nenhuma, de forma alguma. Apesar dos ataques, a Escritura nos exorta, como já foi dito, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mais uma vez, Judas 1:3. É importante compreender que quando o livro do Apocalipse usa o termo Babilônia, no capítulo 17 não se refere a um lugar geográfico. Quando nós chegamos no capítulo 18, nós vemos realmente algo geográfico, um lugar, uma cidade. Mas aqui no capítulo 17 não está se tratando propriamente da parte geográfica. Está se tratando mais da parte simbólica, de uma falsa religião, tá? Então no capítulo 17 não se refere a um lugar geográfico, mas um simbolismo para referir-se a um império que exercia domínio global sobre a humanidade. Aí tá falando da Babilônia naquele tempo, tá? Mas como um símbolo, influenciando povos com a imoralidade e adoração a outros deuses. Nos dias atuais vivemos em um contexto semelhante, no qual muitas ideias anticristãs dominam o mundo e têm influenciado muitas igrejas. Não se trata apenas de um sistema maligno que influencia as pessoas a não querer saber de Deus. Preste atenção nisso aqui. Mas sim a serem contra Deus e seus mandamentos. Esse sistema maligno propõe que as pessoas são livres e podem fazer o que quiserem em relação ao que a Bíblia chama de certo ou errado. Então você veja bem que não é uma questão apenas de ensinar as pessoas, deixa Deus pra lá. Você vive a sua vida e Deus fica... Não. É ensinar as pessoas a ir contra o que a palavra de Deus ensina. Toda vez que se fala que a Bíblia ensina alguma coisa e que aquilo vai na contramão daquilo que as pessoas querem fazer, elas se levantam.
elas levantam uma oposição, levantam uma perseguição. E aí o inimigo usa isso na esfera política, na esfera cultural, na esfera religiosa, tá? Para poder, na esfera econômica, para poder atacar nesse caso. Dessa forma, os versículos de Apocalipse 17, do 1 ao 6, revelam detalhes perturbadores sobre essa entidade maligna e sua impactante relação com os reis, habitantes da terra e os santos, tá? Neste contexto, é fundamental que a igreja esteja atenta e consciente dos perigos e armadilhas presentes no mundo, a fim de permanecer firme na fé e resistir ao engano e à corrupção. Então nós temos aqui uma introdução do que nós vamos tratar durante todas essas mensagens, inclusive a mensagem de hoje, que é a mensagem base, dando um panorama para depois falarmos de forma detalhada sobre alguns pontos no qual esse espírito da Babilônia tem atacado, né? Se levantado para poder se opor ao que a palavra de Deus ensina. Bom, se você deseja, né? Você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade aqui no canal. Então, a partir de agora, tá? Esse é o primeiro vídeo, né? Que vai ao ar nesse caso no dia 13 de junho de 2023. Tudo que está atrás dessa data ainda havia um modo antigo de se baixar, que era ir na descrição do vídeo, ir até o final, clicar. Não, agora nós temos uma mudança. A partir desse dia 13 de junho de 2023, todos os vídeos, até que se mude de repente, pode até haver uma mudança, mas por hora vai ser assim. Todos os links para baixar, tá? Os links para baixar os PDFs aqui do canal vão estar na aba comunidade. Pastor Mário Luna, eu não sei ir na aba comunidade, não tem problema. Logo na descrição, o primeiro link que vai ter é o link da aba comunidade. Pode até ter outros links para você sobre outras coisas, mas o link para você ir para a aba comunidade, para baixar o que você precisa, vai estar aí logo na descrição, logo no início da descrição. Então a minha comunicação com vocês do canal, a partir de agora, vai estar muito mais na aba comunidade. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que quando houver novas publicações, principalmente na aba comunidade, que pode às vezes, além de links para baixar, pode ter também alguma dica, alguma coisa, você poder estar por dentro de tudo. Então, link na aba comunidade. Pastor, e se eu quiser ser membro do canal? O link também, os anúncios vão estar todos na aba comunidade a partir de agora. Fique em paz. Vamos lá. Número 1. A condenação da grande prostituta, Apocalipse 17, versículo 1. Então vamos lá. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre as muitas águas. Nós tivemos uma abertura aqui da mensagem, uma introdução, que vai abranger também as outras mensagens para você entender o que é o espírito da Babilônia. E agora nós vamos começar a explicar o texto e depois tirar as aplicações dentro da própria parte da explicação. Aqui o anjo promete mostrar a João a condenação da grande prostituta. Vemos que não estamos aqui estudando em detalhes o livro de Apocalipse ou a escatologia. Não estamos. E aí talvez você diga assim: poxa, pastor, mas eu gostaria de aprender um pouco mais. Por que o anjo está mostrando a João aonde João estava? Estava exilado na ilha de Pátimo. E aí, mas eu queria mais algum tipo de detalhe sobre isso. Para isso, você vai precisar, ó, preste atenção aí, onde está escrito aí na tela, Programa Entende Tu Que Lês. Preste atenção, ó. Tem aqui, e eu vou colocar na aba comunidade, um link e um texto com algumas descrições sobre esse curso. Tudo sobre o Apocalipse com o pastor Joá Caetano. Então, se você quer aprender mais sobre o livro de Apocalipse, sobre o que está sendo ensinado, é preciso, tá? É preciso aqui, tá? Que você venha na aba comunidade, vá na aba comunidade e você possa clicar, tá bom? Você possa clicar na aba comunidade e assim você ter acesso a esse
curso no qual você vai clicar e vai adquirir, caso você queira aprender um pouquinho mais sobre o Apocalipse, tá? Então tô deixando essa dica, porque às vezes a pessoa quer aprender um pouquinho mais, ela tem a oportunidade. Então aqui o anjo promete mostrar a João a condenação da grande prostituta. Isso indica que será revelada a punição iminente para uma figura simbólica que representa a corrupção e a sedução presente no mundo. E por trás dessa corrupção e dessa sedução está o maligno, é claro. Ela é chamada de grande porque é a grande Babilônia. Capítulo 17, versículo 5, capítulo 14, versículo 8, 16, 19, 18, 2 e 10. Um símbolo de Roma e do Império da Besta. Pastor, mas por que fala às vezes Babilônia, às vezes fala Roma? Porque esses dois impérios promoveram grande promiscuidade, grandes orgias, grande pecaminosidade. Então, não fique assim espantado se uma hora você encontrar até literaturas que falem de Roma ou falem da Babilônia, tá? Mas o intuito aqui não é falar de uma cidade sendo levantada, apesar que o capítulo 18 trata de algo sobre isso, mas não é disso que nós vamos tratar aqui, até porque não estamos aí fazendo uma exposição, no caso, estudando o livro de Apocalipse em geral. Se você quer isso, eu volto a colocar ali, ó, tudo sobre o Apocalipse. Aí é uma coisa que você vai estudar a fundo. E eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas. Mas hoje aqui nós estamos tratando sobre o espírito da Babilônia, tá? Então entenda isso. Preste atenção. A imagem da prostituição, para retratar tanto a imoralidade quanto a idolatria, é comum no Antigo Testamento. Então quando nós falamos de prostituição, no Antigo Testamento usava isso para falar do quê? Da sua idolatria, tá? Fala-se de Israel tendo o espírito de prostituição. Você vai ver isso em Oséias 2:5, 4, 10, 12, 18, 5, versículo 3 e 4, 6, versículo 10, capítulo 9, versículo 1, tudo no livro de Oséias. E perambulando como uma prostituta pelas ruas. Deus estava falando do seu próprio povo. Jeremias 3, do 1 ao 3, conferir com Jeremias 2, 20, 13, 27, Ezequiel 16, 15 a 17. Vou colocar um desses textos na tela. Vou colocar aqui Jeremias capítulo 2, versículo 20. Vamos lá. Texto na tela nesse momento. Jeremias, capítulo de número 2. Vamos lá. Aqui. Jeremias 2, 20. Olha o que o texto diz. Ó, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizia tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro e alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Então, aqui é a figura de Israel se prostituindo com adoração a outros deuses. Jerusalém tornou-se uma prostituta, tá em Isaías 1, 21. Vamos lá, mais uma vez. Colocar aqui, eu não vou poder colocar muitas referências, mas tem tudo aí para você poder estar estudando. 1, 21 de Jeremias, Isaías 1, 21. Olha o que diz. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidais. Ou seja, aquela cidade que fazia o que era agradável a Deus, agora se comporta como uma prostituta porque está vivendo em idolatria. Como aconteceu com muitas cidades pagãs, entre elas Nínive, Naum 3:4 e Tiro, Isaías 23, 15 a 17. Então como é que o povo de Deus, da época do Antigo Testamento, está indo atrás daquelas nações que não serviam a Deus e começaram a desobedecer a Deus? E a mesma coisa hoje. A influência do espírito da Babilônia está também tentando corromper a igreja, o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, e os que não estiverem atentos, os que não estiverem fundamentados na palavra de Deus, aqueles que não estiverem levando em consideração uma interpretação séria das escrituras,
Porque tem muita gente que lê e interpreta da forma que quer, mas todos aqueles que estiverem vacilantes em relação à palavra de Deus poderão ser arrastados pelo espírito da Babilônia. Assim como o povo de Deus era arrastado no tempo do Antigo Testamento por nações pagãs que viviam fazendo, a Babilônia estava ali influenciando e outras nações também influenciavam. Você vai ver que quando o povo entra na Terra Prometida, foi dito que eles teriam que expulsar o povo da terra, exterminar o povo que lá morava, porque era uma sentença de Deus. Eles não fizeram isso e depois começaram a se corromper. É só ler o livro de Juízes que você vai ter uma ideia perfeita do que está sendo dito aqui. A imagem é sempre de alguém que não somente comete fornicação, porque a palavra para fornicação vem de porneia, e a porneia é todo tipo de prostituição nesse caso. Aqui não é um relacionamento de solteiro com solteiro, mas a questão em si de prostituição espiritual, idolatria. E nós temos que levar em consideração mais uma coisa. Toda vez que o povo de Deus adorava outros deuses, dentro do culto pagão havia orgias de todas as espécies. Bebedeiras, promiscuidade, relação sexual, para poder dizer que em nome daquela relação era uma forma de cultuar aqueles deuses. Então Israel se envolveu com tudo que era contrário ao que Deus havia estabelecido. A imagem é sempre de alguém que não somente comete fornicação, mas leva outros a fazê-lo. Ou seja, age como uma prostituta. E o difícil aqui de falar, mas é uma realidade, é que cristãos na atualidade que defendem pautas que vão contra a palavra de Deus, eles estão agindo como uma prostituta, como o Antigo Testamento fala, querendo fazer com que outras pessoas venham se prostituir. E por isso é importante você que está assistindo esta exposição bíblica esteja preparado para não ser enganado e também para que você não seja um instrumento para levar ensinos contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. Isso é muito importante. E se você é uma pessoa que quer ainda aprofundar mais o seu conhecimento sobre esse assunto, aí eu indico para você essa lição número 1, que é a lição número 1 do terceiro trimestre de 2023, independente da época que você está assistindo essa exposição de hoje, mesmo que já tenha passado a data, que é 2/7/2023, ensinamento nunca perde validade. Assista esse vídeo aqui, a Igreja Diante do Espírito da Babilônia, que vai haver ainda mais informações para que você possa aprender mais ainda sobre este tema. Então, esse vídeo eu vou deixar lá no final, tá? No final desse vídeo, como um dos vídeos de recomendação para você assistir. A imagem é sempre de alguém que não somente comete fornicação, mas leva outros a fazê-lo, ou seja, age como uma prostituta. Essa é a ideia aqui em Apocalipse 17, pois a Babilônia, Roma, né? Então, tanto Babilônia como Roma, impérios, agiam dessa forma, e é dito em Apocalipse 17, já é um período que está lá dentro da tribulação e tudo, mas está acontecendo a mesma coisa, né? Vem acontecendo a mesma coisa e já está em curso nos nossos dias, apesar de ainda não estarmos dentro do período da tribulação. Então, essa é a ideia aqui em Apocalipse 17, pois Babilônia, Roma, tornou-se uma prostituta, levando outras nações à imoralidade e à idolatria. E aí você entende por que é chamado de Grande Babilônia no livro de Apocalipse. Ela está influenciando povos a pecar, a se prostituir, a rejeitar Deus, a perseguir os santos. Tudo isso ela está influenciando. Isso porque a prostituta no texto está assentada sobre muitas águas, que simboliza os povos que foram seduzidos pelas mesmas práticas. Então, Apocalipse 17:1, e eu posso colocar aqui na tela para você, tá? Apocalipse 17:1, eu vou ler o texto novamente, só para você poder ver que esse muitas águas, tá? Vamos lá. Apocalipse 17:1, aqui ó. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Uma coisa interessante é que nós precisamos, quando lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, levar em consideração que tipo de literatura estamos lendo naquele momento. É uma narrativa?
É uma parábola? É uma epístola? É um livro apocalíptico? É uma poesia? Porque aqui muitas águas, né? Quando o texto diz que ela está assentada sobre muitas águas, nós vamos entender que águas nesse contexto está falando de povos. Mas você não pode pegar em qualquer texto, por exemplo, Antigo Testamento, Naamã está leproso, vai até Eliseu. Eliseu lhe dá uma instrução. Vai, mergulha no Rio Jordão, águas, muitas águas, e ficará sarado. Mergulhe 7 vezes. Água no texto do Antigo Testamento, naquela narrativa, por não ser uma poesia, por não ser um livro apocalíptico, é água mesmo. Água, não tem nada, não tem nenhum significado a mais. É apenas água. Então, cuidado. Só porque você estudou agora, nesse texto, que as muitas águas aqui são povos, não quer dizer que em todos os textos aonde você lê sobre água vai ser povos. Depende do contexto, depende do tipo de literatura, o tipo de literatura que é o livro que você está estudando na Bíblia. Então eu estou passando aqui algumas informações importantes a nível de interpretação. Por isso o programa chama-se Entendes tu o que lês? Então vamos lá. Então ela está assentada, simboliza os povos que foram seduzidos pelas mesmas práticas. Então ela oferece essa, né? Você vê que o sistema maligno, né? O mundo jaz no maligno, o sistema, ele vai implantando, né? O inimigo vai influenciando pessoas, que vai implantando coisas, vai implantando normas, vai implantando agendas, pautas que vão contra a palavra de Deus, mas por dar uma certa liberdade, que na verdade não é liberdade. A Bíblia diz que todo aquele que é vencido pelo pecado é escravo do pecado, tá? Então, quando o ser humano começa a fazer tudo aquilo que ele deseja, ele a cada dia está mais escravizado pelo pecado. E é isso que o inimigo quer. Por quê? Porque sabendo que o ser humano está escravizado, né? Todo aquele que é vencido pelo pecado é escravo do pecado. Então, sabendo que o ser humano está cedendo ao pecado, o inimigo sabe que ele está no caminho da condenação, assim como ele também está no caminho já está condenado. Então ele quer que o ser humano também esteja condenado. Mas para isso ele tem que trabalhar e tem que fazer isso com que o ser humano vá até o fim, desvirtuando-se da presença de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, e parta dessa terra nessa condição. O inimigo já está condenado, mas aqueles que estão com vida ainda têm uma oportunidade de se render a Cristo. Enquanto há vida, há essa oportunidade. Então ele trabalha para que as pessoas possam querer mais e mais se satisfazer. E nós estamos vivendo dias muito difíceis. Muito difíceis. 2. A prostituição dos reis e habitantes da terra. Está em Apocalipse 17:2. Com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que isso significa? Vamos lá? Os reis da terra prostituíram-se com a grande prostituta. O sistema, influenciado por Satanás. Essa se torna uma expressão importante em Apocalipse 18, 3 e 9, que nós não vamos estudar aqui, em que o juízo divino cai sobre as nações, porque os reis da terra se prostituíram com a Babilônia, com o sistema corrompido, influenciado pelo maligno, totalmente influenciado, totalmente dominado. Então, a condenação vem para aqueles que se deixam seduzir também. Não tem esse negócio. Quando Adão peca, que Deus chama Adão, chama Eva, ele diz: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ele não escapou por dizer que a mulher que Deus deu, ou seja, a culpa tua, Deus, e dela, ele não escapa. Deus trouxe sobre ele uma sentença. Deus trouxe sobre ele um juízo também. Por quê? Porque ele pecou. Ele desobedeceu a Deus. Então, esses homens aqui estão pecando. Os homens dos nossos dias que pecam não tem como desculpa: ah, mas eu acabei me deixando levar. Mas nós podemos nos deixar trabalhar pela ação do Espírito de Deus.
Isso quer dizer que a influência corruptora dessa figura atinge tanto os líderes poderosos quanto as pessoas comuns, levando-os a se envolverem em práticas imorais e enganosas. Você vê que a vontade de pecar não está apenas em pessoas grandes, está em pessoas pequenas, pessoas desconhecidas. Então, tanto os desconhecidos quanto os poderosos são alvo da influência do inimigo de nossas almas. E a igreja precisa se posicionar. Ela não vai para uma briga corporal de forma nenhuma. Ela está numa luta espiritual. É claro que por causa da luta espiritual pode haver consequências na questão física. E é por isso que havia perseguições no Antigo Testamento. É por isso que houve grandes perseguições no Novo Testamento. Muitos cristãos estão isentos de conhecer a história da igreja. Quando os apóstolos morreram e a história narra, a Bíblia não, mas a história judaica narra, que a maior parte deles, ou quase todos, com exceção pelo menos de João, todos eles morreram martirizados. Morreram por causa da sua fé. E aí depois você vai vendo a história, ano 200, 300, 400, 500. Quantas perseguições, quanto derramamento de sangue aconteceu. E nós vamos falar ainda na mensagem de hoje sobre derramamentos de sangue. Várias passagens citadas anteriormente, na 1:3-4, Isaías 23:17, enfatizam a ideia de uma cidade se prostituindo com as nações, resultando no juízo divino. E aí? Só porque alguém está fazendo, vai fazer também? Os governantes da terra levaram as nações a se desviar. Mas todas as pessoas também têm participação nisso. No Antigo Testamento, ainda no meio do povo de Deus, quando se levantava um rei ímpio diante de Israel e começava a levar o povo à idolatria, Deus não cobrava só do rei, Deus cobrava do povo também. O juízo de Deus vem para todo aquele que peca, para todo aquele que transgride. E por causa da transgressão, os justos passam por apertos. Mas o Senhor vai guardando, vai dando livramento, vai dando escape. No tempo de Elias houve uma grande seca. Quantas pessoas que serviam a Deus com fidelidade padeceram por causa daquele momento de juízo que Deus estava trazendo? O povo não estava padecendo por causa de pecado deles, propriamente deles, aqueles que eram obedientes a Deus, mas acabavam passando por consequências por causa daqueles que haviam pecado contra o Senhor. Deus não permite que eles sejam destruídos, mas eles sofrem o aperto. E não é diferente nos nossos dias. Coisas estão acontecendo e Deus tem permitido determinadas coisas acontecerem por causa do desvio daquilo que é certo, para poder promover aquilo que está errado. E essa promoção do que está errado não está acontecendo apenas no meio daqueles que não servem a Deus, mas sim também no meio daqueles que servem a Deus. Por Deus não trazer um juízo imediato, como trouxe no caso de Ananias e Safira, no livro de Atos, capítulo 5, muitas pessoas acham que vão passar impune do que estão fazendo, mas não passarão impune. Ainda que não há um juízo perceptível nesse momento para essas pessoas, haverá um dia que todos nós teremos que prestar conta diante de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. É hora ainda de se arrepender, ainda dá tempo de se arrepender e largar essas práticas. Em uma metáfora paralela, preste atenção aqui, ó. Os governantes da terra levaram as nações a se desviar, mas todas as pessoas também têm participação nisso. Em uma metáfora paralela, né, uma figura, tá, de comparação, os habitantes da terra se embriagaram com vinho, práticas imorais e enganosas, uma imagem que implica perda de controle e de autodomínio por causa de uma influência externa. O vinho vem de fora para dentro. Mas no momento que a pessoa ingere o vinho, ele começa a se embriagar, de uma forma comparativa aqui. E ele começa a perder o controle. Tanto é que uma pessoa embriagada, ela não pode dirigir.
porque ela não está em pleno juízo das suas faculdades para poder guiar um automóvel, por exemplo. Então, uma pessoa embriagada, a imagem aqui é que as pessoas estão se embriagando com tudo que está sendo oferecido. E a cada dia estão sendo dominadas mais e mais por aquela interferência externa, vindo de fora. Não está vindo de dentro, né? Agora, é claro, o inimigo da nossa alma, ele trabalha de fora para dentro, mas ele aproveita o quê? A natureza pecaminosa. Então, por causa da natureza pecaminosa, dos desejos que há na natureza pecaminosa de cada ser humano, ele trabalha para quê? Para atrair essas pessoas. E muitos querendo dar vazão a essa natureza, a esses desejos, o que ele faz? Ele vai ao encontro. Ele começa a se saciar. E a cada dia mais e mais e mais, aquele que se prostitui, se prostituindo, aquele que mente, mentindo, aquele que bebe, bebendo, aquele que frauda, fraudando, e a cada dia vai se afundando mais, está mais embriagado, está mais dominado, e cada vez menos tem controle para poder sair daquilo, porque foi se entregando. Mas se as pessoas ainda que estejam em lamaçais, se elas se voltarem para Deus, o Senhor perdoa todos os seus pecados. Em Jeremias 51:7, a Babilônia é condenada porque embriagava toda a terra. Há uma profecia no Antigo Testamento ainda. É claro que fala da Babilônia naquela época, mas vemos o espírito da Babilônia. Esse espírito maligno será condenado. Haverá um juízo para aqueles que se deixam levar, porque o espírito em si da Babilônia, o maligno, ele já está condenado, mas aqueles que seguem o seu caminho receberão condenação também. Não se deixe embriagar por esse espírito. Não abra mão da sã doutrina. Estude a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Não se deixe vencer. Não se deixe. Por isso estarão fora de si. Veja aqui, em Jeremias 51:7, a Babilônia é condenada porque embriagava toda a terra, e por isso estão fora de si. Texto desenvolvido com base em Jeremias 25:15 e 16. Você pode ler todos esses textos. Você vai ter aí, vai se encaixando, tá? Em que Deus disse: toma da minha mão esse cálice, do vinho do meu furor. Apocalipse 14:10 tem relação com Apocalipse 14:10. E faze que o bebam todas as nações a quem eu te enviar. Jeremias tinha uma missão para levar o cálice do Senhor, o cálice da ira do Senhor, o cálice do juízo de Deus. Tanto é que Jeremias profetiza contra nações também. Beberão e cambalearão e enlouquecerão. Veja também Isaías 51:17. O Império Romano também fez o mesmo, seduzindo as nações com promessas de luxo e poder. Quando você lê o capítulo 1 de Romanos, você vai ver a situação daquela época. Paulo denuncia o que está acontecendo naquela época. Não é diferente nos nossos dias. Coisas terríveis estão acontecendo. Ah, pastor, que isso? É verdade. Quando você pega o capítulo 1 de Romanos, preste atenção aqui, eu vou colocar rapidamente para você aqui, texto na tela. Vou colocar o texto aqui para você, Romanos capítulo 1, vamos ler a partir do 23. Quem dera, ouça o que eu vou dizer aqui, quem dera que mais e mais cristãos tivessem acesso a instruções como essa aqui. Por isso que eu digo, divulgue o canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também, mas divulgue o canal para que a pessoa não tenha acesso só aqui a esse vídeo, mas tenha acesso ao canal também, para que elas possam saber como se comportar. Olha o que Paulo já fala no tempo dele, há mais de 2000 anos atrás. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, ou seja, estavam adorando a criatura, pelo que também Deus nos entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrar o seu próprio corpo em si. Aí você vai dizer assim, como assim Deus nos entregou? Deus tirou o freio moral. Ah, vocês querem fazer?
Deus tira o freio moral. Existe um freio moral. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se Deus entregasse a humanidade a si mesma, ela já teria se acabado, se autodestruído com a influência do inimigo. Mas não, Deus dá um limite. Só que aqui nesse texto está dito que como eles queriam muito fazer isso, Deus os entrega. E cada vez que o tempo vai passando, Deus vai diminuindo o freio moral e você vai vendo o que está acontecendo. Você liga a sua TV em canais de notícia e você começa a ver tanta coisa, tanta maldade, que você, às vezes, precisa desligar e dizer, não vou mais ouvir isso, porque eu não consigo. Tá muito difícil. É muita crueldade, é muita maldade. Inclusive, isso pode despertar um sentimento de revolta. Se você não tiver ali um autocontrole, e não é nem benéfico que você viva se alimentando disso o tempo inteiro, porque isso vai trazendo prejuízos para suas emoções e até para a sua vida espiritual de certa forma. Eu não estou dizendo que você não possa ver jornal, mas eu estou mostrando para você que aquelas notícias intensas, diretas, consecutivas, elas vão minando você. E você pode ficar revoltado. Então você vai vendo que a maldade vai aumentando. Olha aqui, vamos voltar aqui a tela para você poder ver. Pois mudaram a verdade de Deus em quê? Mentira. E não é o que está acontecendo? Aquilo que era certo se tornou errado. E honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí Paulo continua denunciando. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Vocês querem fazer? Então façam. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E aí, semelhantemente, também varão, deixando o uso natural da mulher se inflamar em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eles estavam começando a se relacionar mulher com mulher, homem com homem. E Paulo diz que Deus os abandona. Vocês querem fazer isso? Então faça. Só que isso não vai ficar impune. É o que Paulo mostra aqui. É o que Paulo ensina. Eu não estou inventando, eu estou mostrando o que a Bíblia diz. Eu não tirei isso da minha cabeça, eu não tirei isso do meu coração. Eu não cheguei aqui, estou fantasiando, eu estou expondo o texto para vocês, mostrando o que o texto significa. E até de uma forma um pouco rápida, mas só para mostrar. Isso aqui, cada dia tem piorado nos nossos dias. Você vai vendo aí a situação como está. Você, por mais que você seja um servo de Deus, você pode estar aí numa programação, eu falo que tem acontecido comigo. Às vezes eu tô vendo uma programação, de repente entra um comercial que tá dando ênfase a esse tipo de prática que eu acabei de ler aqui. E você fica assim parado e dizendo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu estou presenciando na tela da TV atos aonde jamais nós pensamos de ver está acontecendo. E aí é uma reprovação minha? É uma reprovação sua? Não, é o que a palavra de Deus ensina. E aí nós não estamos indo contra as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O mundo, nesse texto de João 3,16, você tem que interpretar segundo o contexto. Mundo, em João 3,16, é humanidade. Mas veja que o amor de Deus não abona a conduta. Tanto é que está aqui em Romanos. Nós temos que entender que a Bíblia é uma revelação. Deus revelando, é o plano da salvação, tá? Deus se mostrando, Deus se revelando com o plano da salvação para a humanidade. Então não adianta eu pegar um texto isolado e querer dar uma interpretação, porque a Bíblia é um todo. Nós temos que ver o que Deus continuou falando mais para frente para termos um entendimento geral. Então não adianta pegar uma parte da Bíblia e querer dar uma interpretação esquecendo do restante, porque a revelação é progressiva. Isso é importante falar. Então Deus amou o mundo, mas amar o mundo não quer dizer aprovar o que o mundo faz. Tanto é que está aqui em Romanos capítulo 1, mostrando que Deus desaprova. Vamos continuar aqui só para podermos concluir aqui esse raciocínio onde eu estou mostrando para vocês. Vamos lá? Só para concluir. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, e muito pelo contrário, até lutam contra esse conhecimento,
lutam contra as coisas de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí Paulo vai dizer quais são esses sentimentos. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Não é o que você está vendo, o que eu estou presenciando no dia a dia. Não é o que você presencia ouvindo os noticiários. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Não pode falar em Deus. Tem lugares sendo proibido falar o nome de Deus. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males ou de mentiras, desobediente a pai e mãe. Virou moda. Virou moda desobedecer ao pai, virou moda desobedecer à mãe. Pra que honrar pai? Pra que honrar mãe? A Bíblia manda honrar pai e mãe. Filho que não honra pai e mãe vai ter uma vida miserável. A Bíblia deixa isso muito claro. Ele não tem uma vida com longevidade, ele não tem uma vida com a bênção de Deus. Mas só que a Bíblia diz aqui que aqueles que querem satisfazer os seus desejos vão ser desobedientes a pai e mãe. Não honra pai e mãe, não cuida de pai e mãe, não se preocupa com pai e mãe. Tá aqui. Isso é consequência de uma vida pecaminosa, divorciada da vontade de Deus. Vamos continuar nécios, infiéis nos contratos, tratam e não cumprem, só para poder se beneficiar, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Você vê cada situação aí que é descrita em noticiário, você fala assim, meu Deus, tratou a pessoa como se fosse um bicho, sem afeição natural, tá aqui. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, eles sabendo que a Bíblia condena, a palavra de Deus condena, mas eles querem fazer, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. E é justamente isso que o espírito da Babilônia promove em nossos dias. Consente que outras pessoas façam. Não faz só você, fale para outras pessoas fazerem. E aí nós, como igreja, acabamos ficando um pouco limitado. Sabe por quê? Porque nós não queremos nos propor a ensinar a verdade para outro também. E aí nós começamos a entrar num espírito de competição, porque enquanto o inimigo do lado de fora está propagando a corrupção, do lado de dentro ele está propagando a rivalidade. Para que eu venha me voltar contra você, você venha se voltar contra o outro contra o outro. E quando nós não trabalhamos em unidade, nós começamos a pensar que o inimigo é a pessoa que está do teu lado. E aí nós começamos a achar que Deus nos deu um ministério. Porque Deus me deu um canal no YouTube para mim poder ensinar a palavra de Deus. E aqueles que se levantam aí, eu tenho que ficar preocupado. Eu vou me levantar contra eles? Não, de forma nenhuma. Deixa eles trabalharem. E se tem alguém que não está fazendo o trabalho da forma correta como o Senhor mandou, ele vai prestar conta com Deus. Mas eu não vou ficar achando que aquilo ali é uma rivalidade. A mesma coisa, você que é um pregador, na sua igreja chegou outro pregador, glória a Deus, agora já são 2, já são 3, já são 4, já são 5. Ah, pastor, mas eu vou ter menos oportunidade. Ei, que coisa é essa? Que visão é essa? O que importa é que o reino está sendo beneficiado. Você que canta, você que prega, você que ensina, você que dá aula de escola dominical, você que é professor de seminário. Que história é essa? O inimigo vai trabalhando com a corrupção acelerada e dentro da obra de Deus ele vai trabalhando com essa divisão para minar. Minar. Cuidado. Satanás não está brincando. O Império Romano também fez o mesmo, seduzindo as nações com promessa de luxo e poder. 3. A mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate. Apocalipse 17:3. O que é isso? E levou-me em espírito. O Senhor leva João, o anjo leva João em espírito a um deserto e viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que é isso? É um monstro. Vamos lá? Nas escrituras, o deserto é um símbolo que pode ser usado positivamente. Mais uma vez, olha aí. Eu estou dando, sem querer aqui, um pouquinho de aula de interpretação bíblica. Nas escrituras, o deserto é um símbolo que pode ser usado positivamente como lugar de conforto e revelação. Êxodo 19, 1 Reis 19, 4-6. Mas pode ser usado de forma negativa, como é o caso desse texto, em que o deserto é um lugar onde se encontra a grande Babilônia, que se tornará morada de demônios. Lucas 11, 24. Então você vai ver que, dependendo do contexto, o deserto pode ser uma coisa boa,
mas pode ser uma coisa ruim. Então você não pode achar que deserto sempre tem o mesmo significado. Depende do contexto. E às vezes é só deserto. Não tem nenhum significado bom ou ruim. É o deserto. É um local deserto. Nada mais. Não tem nenhum símbolo, significado ali figurado. Você tá entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Interpretar o texto da forma correta para que nós possamos extrair da Bíblia a mensagem real, a mensagem verdadeira. E aí entra aqui uma questão. Se você deseja aprender melhor como estudar a palavra de Deus e você realmente quer ter um compromisso com isso, estaria disposto até mesmo a investir para poder aprender mais sobre isso, deixe no comentário aí, pastor, eu gostaria de fazer um curso de como estudar a Bíblia. Deixa aí no comentário. Porque eu aqui faço o seguinte, eu me aplico aquilo que é a necessidade real e verdadeira que eu vejo. Então, se for a necessidade real e verdadeira, eu perceber que as pessoas estão interessadas e até querem investir para ter um aprendizado melhor, para ter um conhecimento bíblico melhor, deixe no comentário. Porque se o Senhor me permitir, a gente vai desenvolver algo sobre isso, um curso sobre isso. Mas eu preciso saber se você está disposto a querer investir e, em primeiro lugar, a querer aprender, tá? Então vamos lá. Morada de demônios. A mulher e a besta nessa sessão simboliza dois poderes. Olha aqui que interessante. De um lado a mulher, sistema religioso falso. Sistema governado, todo sistema governado pelo maligno. Ele atua na parte da economia, na parte da política, na parte da religião e na parte cultural. Mas aqui em Apocalipse 17, ele está falando sobre dois sistemas. Um religioso e outro político. O fato de ela estar sentada sobre a besta indica que a grande prostituta domina as nações religiosamente, assim como a besta sobre a qual cavalga faz politicamente. Trata-se da confederação das nações sobre o governo do anticristo. Então, no governo do anticristo, a religião será uma falsa religião. A política será influenciada por eles. A cultura, a mesma coisa. A economia, a mesma coisa. E nos nossos dias, temos um império único? Não. Mas o espírito da Babilônia já está orquestrando, trabalhando, se movimentando. E se nós não estivermos atentos a tudo o que está acontecendo, seremos pegos de surpresa e dizer assim, eu não sabia. Como não sabia? Tanto material, seja aqui nos canais, no YouTube, livros, cursos, só que nós muitas vezes nos negamos a aprender. É uma questão de sobrevivência espiritual. Eu não estou dizendo para você que você só vai sobreviver se você comprar livros, se você comprar cursos. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo aqui que você precisa de alguma forma estudar, seja de forma gratuita, sem nenhum problema, tantos vídeos de pessoas que realmente falam a verdade de Deus, pregam a palavra, explicam o que o texto diz de fato, para que você não seja pego de surpresa. Então, nesse tempo a igreja falsa conduz a besta, mas depois essa se virará contra aquela e destruirá, como vemos em Apocalipse 17, 16. Então, haverá um conflito entre o poder político e o poder religioso, a falsa religião da época. Isto a besta fará para que possa implantar uma nova religião, sua própria adoração na segunda metade da grande tribulação. Então, a tribulação é composta de 7 anos. 3 anos e meio, segundo os estudos, falsa paz. Dentro da falsa paz vai haver uma falsa religião, mas ainda não vai haver adoração do anticristo. Só que quando se cumprir os 3 anos e meio, entre os outros 3 anos e meio, grande tribulação, alguns dizem. Primeiro 3 anos e meio, tribulação. Segunda parte dos 3 anos e meio, grande tribulação. Aí o anticristo vai reivindicar uma adoração própria. Certo? Então ele vai acabar com o sistema religioso que até então estava vigorando. Era um falso sistema? Era. Até então vigorando. Porém, ele também continua com um falso sistema. Só que a adoração agora é dele. Ele vai se colocar como se fosse um Deus.
O falso profeta cuidará disso, tornando obrigatório esse culto. Olha que situação. O anticristo. Falso profeta. Anti-Espírito Santo. Há ainda nesse versículo um fato curioso que chamou a atenção de João. A besta estava coberta de nomes de blasfêmia. Isso indica que o sistema predominante da besta é totalmente corrupto. As cabeças e os chifres serão interpretados em Apocalipse 17, 9 a 14. Porém, não trataremos dessa parte em nossa exposição. Aí você fala, pastor, eu queria tanto aprender sobre isso. Aí eu indico para você aí, ó. Tudo sobre o Apocalipse. Tudo sobre o Apocalipse. Aí você vai poder estudar, fazer um curso. É claro que você vai precisar fazer um investimento. Eu não sou professor desse curso. É um curso da Faculdade Vitória em Cristo, tá bom? O link vai estar aí na aba comunidade, explicando um pouco sobre o que vai ser estudado nesse curso. Mas se você quer aprender um pouquinho mais sobre, faça o curso. Eu acredito que vai ser benéfico, tá bom? 4. A mulher vestida de púrpura escarlata. Apocalipse 17, 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Que é isso, pastor Mário Luna? Vamos lá. A mulher aqui é descrita em termos de seu luxo impressionante e de sua corrupção moral. Então o sistema religioso vai promover isso tudo, né? Essa falsa religião, né? Voltada para os deleites, voltada para os prazeres, voltadas para a riqueza. Não há nenhum problema do cristão conquistar coisas materiais, mas isso não pode ser o foco da vida dele. Isso não pode ser o projeto de vida dele, o projeto principal de vida dele, de forma nenhuma. Só que a falsa religião, os falsos ensinamentos vão levando as pessoas para desejarem apenas isso. A descrição aqui é praticamente citada em Apocalipse 18, 6, em que é parte da lista de artigos de luxo que caracterizam a grande cidade. Aí já é uma cidade realmente literal que nós não estamos tratando. No capítulo 17 nós estamos falando da parte da influência, do que é feito por esse espírito da Babilônia. Só que no capítulo 18 já se fala da cidade em si, como se fosse uma capital, um local aonde dali vai sair toda a ordem para o mundo. Ainda não estamos dentro desse período, mas tudo está se mobilizando para isso. Somente a realeza e os muitos ricos se vestiam de púrpura. A cor da realeza. Púrpura era a cor da realeza. E de vermelho, a cor da riqueza, tipificando a imensa prosperidade comercial dos impérios babilônico e romano, que apontam para o cenário no reinado do anticristo. Quem estiver lá na época, e que nós jamais estejamos, mas quem estiver lá na época vai presenciar a grande riqueza. Mas ao mesmo tempo vai também presenciar as grandes perseguições, ainda muito mais acentuada, porque aí será um único comando, perseguindo todos aqueles que se opõem, que falam de Deus. E aí uma perseguição maciça nos 4 cantos. Essas cores eram tinturas de tecido muito caras e, portanto, caracterizavam rico e o poderoso. Então esse é o símbolo desse comando maligno. Toda a sua riqueza é uma abominação para Deus, pois ela está associada à sua imoralidade. É tudo conseguido com coisas erradas, dentro de projetos que vão contrários àquilo que Deus estabeleceu. Tirando das pessoas, cerceando o direito das pessoas, e por aí vai. A riqueza da grande prostituta, a grande Babilônia, intoxica, melhor dizendo, os povos da terra, e os faz provocarem a ira de Deus sobre eles. Então as pessoas, para poderem mais e mais se saciarem, estão mais e mais desagradando a Deus, até que virá o juízo. Tanto é que Deus chama João para mostrar sobre o juízo que vai vir. Mas primeiro Deus mostra todo o aparato que está ali, tudo que está acontecendo, tudo que ela está fazendo, tudo que aquele sistema está fazendo.
Gostaria de ressaltar que as diferentes abordagens de interpretação bíblica resultaram em várias perspectivas escatológicas entre os estudiosos do livro de Apocalipse. O que é isso, pastor? Não tenho tempo aqui. Se você estudar aqui tudo sobre o Apocalipse, você realmente vai aprender sobre as escolas escatológicas. O que é isso? Vou dar apenas uma pincelada rápida aqui. Existem escolas de interpretação da parte escatológica. Então, nem todos interpretam da mesma maneira o livro de Apocalipse. Pelo menos 4 escolas diferentes, apesar de haver mais, mas pelo menos 4 escolas. E aí cada um vê de um jeito. Uns acham que a igreja passa pela tribulação. Outros acham que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Outros acham, como nós, que a igreja não passará pela tribulação. Uns acham que o milênio não existe. Ele não haverá milênio. Outros acham que o milênio vai haver 1000 anos de governo de Cristo. E aí por aí vai. São escolas diferentes. Então nós não vamos entrar nesses méritos aqui nesse momento. Não desejo entrar em debate sobre os métodos utilizados na interpretação da literatura apocalíptica, do livro de Apocalipse. No entanto, para aqueles que consideram as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor como representativas de diferentes períodos da igreja, o que é isso, pastor? Dentro das escolas de interpretação escatológicas, existem aqueles que veem as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que o Senhor mandou que João escrevesse, né? Jesus Cristo mostrou que ele deveria escrever para aquelas igrejas. É visto que cada igreja representa um tempo na época. Cada igreja representa um tempo. Vamos entender isso aqui, tá? Então, no entanto, para aqueles que consideram as 7 cartas da igreja da Ásia Menor como representativa de diferentes períodos da igreja, acreditamos que estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, tá? Em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Por quê? Essa igreja é autossuficiente. E nós vemos indício disso em muitos cristãos. Autossuficiência. Confiante em bens materiais, priorizando os bens materiais. E Jesus está ao lado de fora, aguardando uma oportunidade para entrar e restaurar a comunhão. Eis que estou à porta e bato. Esse texto é até usado aí para poder fazer apelo para os não cristãos. Mas, na verdade, esse texto não estava falando para não cristão, não. Estava falando para a igreja de Laodiceia. É bem verdade que Jesus quer fazer morada na vida do não cristão. Mas esse texto propriamente dito não está tratando disso. Isso aqui é um outro problema. Nós devemos encontrar um texto que trate realmente do convite ao pecador. Vinde a mim, todos que estáis cansados, fracos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí sim. Agora, pegar um texto que está tratando de um convite para voltar à comunhão com uma igreja apostata, estava apostatada da fé, é outra coisa. Então, aquele texto ali é para a igreja. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. É isso aí. Tá? É importante mencionar que também reconhecemos a presença de características das outras igrejas mencionadas no Apocalipse em todos os tempos, inclusive no nosso, mas a predominante é a igreja de Laodiceia. Pastor, o que isso quer dizer? Em nossos dias, existem características da igreja de Laodiceia que parece ser a predominante, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia. Tá entendendo? Então, de Pérgamo, existe características de todas essas igrejas em nossos tempos. Em nosso tempo. Porém, a predominância parece que é a igreja de Laodiceia. E isso para quem entende que as igrejas representam cada época, tá? Por isso existe um quadro preocupante, pois o espírito da Babilônia é apontado justamente seduzindo os povos com poder e riqueza. Jesus diz, aconselho-te de mim, compre. Aí ele começa a falar colírio para ungir seus olhos. E outras coisas mais. Olha que situação. Jesus diz que a igreja de Laodiceia está cega. Perdeu o rumo espiritual. Meu Deus. Por esse motivo, a igreja, como coluna e firmeza da verdade, não pode se render às tais seduções. O cálice de ouro na mão demonstra o seu desejo de implantar no mundo uma falsa comunhão e sua doutrina fermentada que embriagava, levando pessoas à total corrupção.
E infelizmente nós estamos presenciando pessoas que se dizem obreiros, promovendo pautas que vão contra o que a palavra de Deus ensina. Nesse caso, como igreja, que é coluna e firmeza da verdade, nós não podemos ceder a isso. Não podemos compactuar com esses tipos de ensinamento. Ah, mas é fulano, mas está indo contra o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia, inclusive, diz: com esses nem tais comais, não tem ai nem comunhão. É a Bíblia que diz. Eu posso mostrar isso no Novo Testamento, Paulo falando. Se alguém se diz irmão e pratica coisas que são contrárias à palavra de Deus, imagine aqueles, então, que se dizem obreiros da igreja, abraçando pautas que vão contra os ensinamentos da palavra. Dessa forma, existe um contraste entre o cálice de ouro e o cálice do Senhor. O cálice de ouro da mulher pode ter uma bela aparência exterior, mas por dentro acha-se transbordante de abominações e imundícias. Ou seja, desejos, pecaminosidades, que são sua corrupção moral e religiosa. Em lugar de oferecer ao mundo o cálice da salvação e do sofrimento por amor a Cristo, porque quem serve ao Senhor vai passar por aflições, vai passar por sofrimento, apresenta o cálice da satisfação carnal e de tudo quanto é abominável a Deus. Então vai se promovendo mais e mais as coisas que vão contra a palavra de Deus. Em nome de você se satisfazer, em nome de você se saciar, em nome de você fazer tudo o que você quiser. Tudo que você quiser que não for contra a lei que estiver estabelecida, você pode fazer. Não importa o que a Bíblia diz, importa o que é permitido. É assim que funciona. Não importa que aquilo, há uns anos atrás, era considerado errado, agora é certo. O que importa é o que vale, é o que as pessoas pensam. Parece que nós, querendo ou não, voltamos um pouco ao tempo de Juízes. Cada um fazia conforme achava o que era certo. E aí, para uns, o que é certo, para o outro já é errado. Para o outro já é mais ou menos. Não interfere. Só que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Se a palavra permite, nós praticamos. Se a palavra não permite, nós não praticamos. E mostramos para as pessoas que aquilo não é permitido. Só que o mostrar para as pessoas o que a Bíblia diz que não é permitido se tornou causa de perseguição. Se tornou causa de levante. Se tornou causa de oposição. E quem está, como nós vivemos em uma sociedade que não está acostumada muito com esses embates, quem está preparado para resistir firme na fé? E se a perseguição, de forma mais acentuada, começa, como vamos nos comportar? É hora de pensar se de fato o evangelho que nós aceitamos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos prontos a cumprir o que ele disse para aqueles que ele chamou inicialmente. Ele se reúne com os discípulos e tem junto com ele uma multidão, e ele mostra o preço do discipulado. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia do eu, a morte do ego, mortificação dos desejos carnais, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, esteja pronto para o sofrimento, esteja pronto ao sofrimento ao ponto de ter que entregar sua vida, partir dessa terra em nome de Jesus Cristo, martírio, como aconteceu com os apóstolos, com exceção de João, segundo a história, como aconteceu com muitos outros homens. É só ler a história da igreja, tem livros aí que trata disso, a história do cristianismo, a história da igreja. Mas quem quer estudar? Quem quer se aprofundar sobre o assunto? Então, quando se fala nisso, muitos cristãos dessa geração, de uma geração, talvez, tem aí menos de 10 anos de evangelho, quando ouve essas coisas, fica horrorizado porque não está acostumado. Não se aprofundou. Tem até aqueles que têm 20, que têm 30, que nunca tiveram
o desejo de se aprofundar, e aqui eu não estou falando de falta de recurso para poder comprar literaturas nem nada, não é disso, porque hoje você tem tanta possibilidade de estudar gratuitamente com pessoas sérias, até mesmo aqui no YouTube. E aí? Olha o conteúdo do vídeo, desse vídeo, quem vai avaliar, vale a pena assistir um vídeo como esse? Deixa aí no comentário. Também, falei para você deixar no comentário se você deseja estudar sobre como conhecer, né? Como estudar a Bíblia, se está disposto, né? Se tem vontade de fazer um curso sobre isso, mas eu também estou deixando para você aí, deixe no comentário sobre esse assunto que eu acabei de falar aqui agora. Em lugar de oferecer ao mundo cálice, como foi dito, né? Vamos em frente. Mas um dia, ela, o sistema todo, ouvirá a voz poderosa de Deus a lhe dizer: peso do deserto do mar, caída é a Babilônia, caída é. É claro que aqui Isaías está fazendo uma profecia para a Babilônia daquela época, mas que também atinge a todo o sistema corrupto que vai corrompendo as pessoas. O nome escrito na testa da mulher, vamos lá? E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. Alguns teólogos opinam que nos dias do reinado do anticristo será reconstruída a antiga cidade da Babilônia e Torre de Babel, a antiga cidade de Roma também, né? Que posteriormente se tornará a grande Babilônia. Na verdade, apesar que o governo do anticristo será imponente e com certeza haverá uma capital, isso é claro, é óbvio, de onde se controlará tudo, a ideia aqui no capítulo 17, não no 18, no 17, parece mais no sentido figurado de apontar que todas as imoralidades e idolatrias praticadas na Babilônia e em Roma, no Império Romano, estarão sendo praticadas em grande escala nessa época, ou seja, na época do anticristo. Já a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que no capítulo 18, aí agora o capítulo 18, a grande Babilônia é vista principalmente quanto ao seu aspecto comercial e político. Então vai haver uma cidade, tá? Número 1, alguns julgam que Babilônia aqui, no capítulo 18, representa uma cidade ou uma nação literal. Vai existir de verdade uma nação, uma cidade, uma capital de onde o anticristo vai governar tudo, reunindo os aspectos ímpios da cidade descrita nesse capítulo. Ou seja, vai haver realmente uma cidade literal, como hoje existe a cidade do Rio de Janeiro, como existe outras cidades aí em outras localidades, tá bom? Cidade de Nova York e por aí vai. Vai haver uma cidade de fato, tá? Literal, comercial, tá? Alguns acreditam nisso, que vai ser uma cidade realmente, né? Outros pensam que ela representa a totalidade do sistema mundial ímpio, sobre o domínio do anticristo. Então, de um lado, tem aqueles que acham que realmente vai haver uma cidade no qual dali vai se governar tudo. Outros acham que Babilônia tem a ver mais com a questão de uma totalidade, né, de um sistema ímpio, né, no domínio do anticristo. Nós temos aí um equilíbrio. Há uma cidade e há o domínio do anticristo, tudo junto, naquela época, quando vai haver, tá? Aqui o sistema comercial de Babilônia é destruído, capítulo 18. Nós não estamos estudando o capítulo 18, mas só para você ter uma ideia. No capítulo 19, o sistema político é julgado por Deus no fim da tribulação. E aí já é o final da tribulação, nós não vamos falar sobre isso aqui. Eu já disse para você que se você deseja aprender um pouquinho mais sobre isso, faça o curso Tudo sobre o Apocalipse, tá? Da Faculdade Vitória em Cristo, pastor Joá Caetano. O link vai estar lá na aba Comunidade, com as informações. Você pode clicar e pode se inscrever e pode adquirir. Além de trazer a taça cheia de abominações, a mulher é também a mãe das meretrizes e das iniquidades da terra. Quer dizer, vai além, comanda tudo. Ela vem gerando todas as falsas religiões e seitas desde os dias da Torre de Babel até hoje. A palavra abominação é usada para todo o que é detestável aos olhos de Deus. Então, quando a Bíblia fala de abominação, é tudo que é detestável a Deus. Agora, como é que eu, como um cristão, vou amar aquilo que Deus detesta? Que Deus rejeita? Especialmente o que está ligado à idolatria, astrologia, adivinhações, luxúria, magia, experiências ligadas às drogas e ao ocultismo.
E isso era tudo regado, tudo isso aí junto regava também um ambiente de orgia sexual. Tal sistema religioso pode ser aplicado ainda ao secularismo humanístico. E nós estamos tendo aí grandes problemas nos dias de hoje. Porque há um pseudo-evangelho aonde enfatiza o homem no centro e tudo que é construído é em favor do homem. Então, o que se canta é para o homem, o que se fala é saído do homem e não se dá o devida honra e o devido louvor ao Criador. Então, é um culto antropocêntrico, o homem no centro. Então, isso aqui já é uma influência maligna. É uma influência maligna. Entenda bem. Deus amou o mundo de tal maneira. De nós mesmos, nós não teríamos como ter salvação. Não há nada no homem em si, apesar do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado corrompeu, distorceu essa imagem. O homem ficou sentenciado à morte, e morte fala de separação. Se não é a graça de Deus, eu não estaria aqui. Você que serve ao Senhor não estaria aí. E se você que ainda não serve o Senhor está assistindo esse vídeo, levanta sua mão para Cristo, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, porque Ele está pronto a perdoar os seus pecados e te dar direito à vida eterna. Tudo é pela graça, então não tem esse negócio que Deus viu algo muito bom no homem, por isso teve que salvar, como se Deus fosse obrigado. É esse tipo de evangelho que em alguns lugares está sendo pregado. Isso não é nada bom. Tal sistema religioso, preste atenção, pode ser aplicado ainda ao secularismo humanístico, práticas satânicas, filosofias da nova era e outros ensinos que rebaixam o nível moral da humanidade. E aí nós estamos vendo coisas terríveis. E aí, em nome do que é permitido, do que é legal a nível de lei, mesmo que seja contrário à palavra de Deus, as pessoas vão fazendo. E daqui a pouco tem aqueles que, por se distanciarem da verdade, mesmo estando dentro da igreja, vão abraçar isso e dizer, não, mas a lei permite, a Bíblia diz obedecer às autoridades até que o que é dito não vá contra o que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia é a autoridade máxima. A palavra de Deus é a autoridade máxima. E a palavra de Deus não manda a gente desrespeitar as leis. O que é para trazer ordem, o que é para colocar ali tudo no seu devido lugar. A palavra de Deus não manda fazer isso, não. Temos que respeitar, sim. Agora, no momento que é criado algum tipo de ordem, de regra, que vai contra a palavra de Deus, por exemplo, o nosso país, ele não permite que uma pessoa tenha 2 casamentos. Legalmente casado, não. Mas se um dia for aprovado e se tornar lei, o Brasil aprovar que um homem pode ter 2, 3 mulheres, ou uma mulher pode ter 2, 3 homens, a Bíblia não aprova isso. E alguém vai dizer, mas a lei permite, mas a Bíblia não permite. E se eu fizer, eu estou pecando. É isso. Só para você entender, só um exemplo. Que tal uma arte digital a partir de R$19,90? Você que tem um evento da sua igreja, um congresso, uma festividade, entre em contato. DDD 21 97176 4015. Fale com a Manhãs Artes Digitais. Com certeza, assim como uma dessas artes que está aí à mostra para você, ela poderá desenvolver uma arte que vá de acordo com a sua necessidade, a partir de R$19,90. 6. A embriaguez da mulher com o sangue dos santos é o último versículo para fecharmos a exposição. Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, maravilhei com grande admiração. Neste último versículo da nossa exposição, João vê a mulher embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Cristo. Tal fato identifica a mulher como personificando um sistema mundial completo. Ela está embriagada com sangue, deleita-te com a morte dos santos e das testemunhas martirizadas pela fé e o testemunho de Jesus. Na época do Império Romano, houve imperadores que se saciavam.
Nero, por exemplo, se divertia com a morte dos cristãos. Nero mandava colocar os cristãos em postes, mandava passar substâncias inflamáveis e tacava fogo nas pessoas para iluminar o seu jardim. Isso era um espetáculo de horror. Quando não, jogava os cristãos na arena para serem comidos por feras, ou até mesmo levar chifradas de bois, de touros, né? Cabeçadas de vacas bravas. É só você ler. Existem livros, né? Eu coloquei até aqui uma imagem da estante, tá aqui a imagem da estante, né? Você tem aí um cenário, né? Que está sendo agora gravado, é um novo cenário, inclusive. Tá aqui alguns livros. Entre esses livros eu tenho algo aqui. Deixa eu vou até fazer algo aqui, apesar que eu não sei se eu vou colocar, a não ser que alguém peça, né, no comentário, pastor, coloca aí para mim aí. Mas deixa eu ver aqui. Aqui, eu peguei aqui para vocês História do Cristianismo. É um dos livros que está aqui, tá? Tá aqui na minha biblioteca, pequena biblioteca, né? Essa parte aqui, ó, revista da Escola Dominical, tá? Livros de seminário, comentários e tudo. E aí tem aqui, ó, História do Cristianismo, tá? Esse livro aqui mostra, no início dele, tá até escrito assim, ó, dos apóstolos ao século XX. Precisaria de uma atualização até o século XXI. E aí você vai ver o primeiro século da igreja, segundo, quinta e sexta perseguição geral, sétima e oitava perseguição, a igreja passando por grandes perseguições. Então, só para você poder saber, tá? Então, o sangue aqui, né? Fala, ela está embriagada com sangue e deleita-te com a morte dos santos e das testemunhas martirizadas pela fé e testemunho em Jesus. Estes preferiram a morte a negar Jesus. Esse livro aqui, inclusive, mostra várias coisas sobre isso. Alguns estudiosos afirmam que a palavra santos e mártires, aqui mencionadas, significam a mesma coisa. Há aqueles que acham que é a mesma coisa. Todos eles são crentes. Todos eles são crentes em Jesus. Outros dizem, contudo, que esses santos são os mártires do Antigo Testamento, acerca dos quais Jesus teria certa vez se referido. Está em Lucas 11:51, né? Aonde é falado sobre desde o sangue de Abel até de Zacarias, Lucas 1:51. Então poderia estar se falando do sangue de homens do Antigo Testamento também. Caso os interpretemos assim, essa segunda hipótese, a mulher vem se embriagando com o sangue dos santos desde os dias de Abel até o momento da grande tribulação. Não sabemos se o sangue é só daqueles que morreram na era da igreja ou se tem a ver com o sangue desde o tempo de Abel. De uma forma ou de outra, ela se embriaga, ela não liga, ela não se importa. A mulher aqui, né, esse sistema, né, mencionada e representada do sistema religioso, é representante do sistema religioso mundial que vem rejeitando sistematicamente a palavra de Deus e perseguindo os seguidores de Jesus. E é justamente isso que acontecia aqui, contado, no Império Romano. Uma perseguição. Mas por que se fala da Babilônia? Por causa da sua pompa, da sua grandeza. Mas Roma também é comparada com uma Babilônia. Tanto é que quando Pedro escreve a sua carta, ele fala aos que estão na Babilônia, lá no finalzinho da sua carta, e aqui eu acredito que eu posso fazer menção disso. Capítulo, eu tenho até inclusive uma exposição completa da primeira carta de Pedro aqui no canal, é no capítulo 5, se não me falha a memória, eu não sei, versículo 13, eu ainda me lembro, graças a Deus por isso, Deus seja louvado. Aqui, ó, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, alguns acreditam que quando Pedro menciona aqui Babilônia, ele está falando justamente de quem? De Roma. De Roma. Então, alguns acreditam, outros não, mas alguns acreditam. Então você vê aí que essa questão, né, a mulher mencionada é representante do sistema religioso mundial que vem rejeitando sistematicamente a palavra de Deus e perseguindo os seguidores de Jesus. E isso aconteceu em Roma. Então, mas a Roma era considerada como uma Babilônia também.
Em sua licenciosidade e sede de sangue, ela não limita o martírio dos crentes a Roma, nem a grande tribulação. Então, vai pegando tudo. Vai matando durante todas as épocas. Vai destruindo. Não liga, tá? Talvez você diga, pastor, mas hoje não existe o Império Romano. Tá bom, mas está se falando de como agia-se no Império Romano. João está vendo essa mulher, esse sistema religioso, que por trás está Satanás e os demônios, que Satanás é o príncipe dos demônios também, trabalhando, articulando, e já nos nossos dias há uma articulação. E a cada dia você vai vendo uma degradação, a pecaminosidade sendo, avançando a cada dia. E a igreja precisa estar firme. 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 Embora esteja vestida com vestes real e adornada com ouro, joias e pérolas, o seu interior torna-se morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Apocalipse 18:2. As falsas religiões continuarão a perseguir os verdadeiros seguidores de Cristo, tendo havido mártires durante toda a história da igreja, toda a história da igreja. Em nossos dias, tem pessoas morrendo em outros lugares do mundo por causa da sua fé. Os que matam ou perseguem os crentes não apresentam qualquer justificativa de seu ato. Matou, é menos um crente, não importa. A inspiração satânica é a causa de se praticar tantos desatinos quanto os que recebem a fé cristã. E por causa disso, em muitos lugares as pessoas não querem Jesus. Mas nós vivemos em um país que ainda é permitido você aceitar Jesus, a você seguir a Jesus. Mas existe todo um amparato aí, todo um planejamento no qual já está se combatendo as verdades da palavra de Deus. Aquilo que vai contra essa chamada liberdade, porque na verdade isso nada mais é do que uma escravidão ao pecado, é o que a Bíblia chama, certo? Todo sistema anti-Deus e contrário à Bíblia terá o seu ápice quando da implantação do governo do anticristo. No governo do anticristo vai haver o momento mais alto de toda a maldade, de toda a crueldade, de toda a perseguição. O texto diz que João teve grande admiração pela visão incrível e ao mesmo tempo confusão diante da imagem. Por quê, pastor? João foi informado pelo anjo em 17:1, Apocalipse 17:1, de que veria o julgamento julgamento da Babilônia. Mas em lugar disso, na primeira imagem, ele depara com o luxo, a glória e o aparente triunfo dela. Está perplexo e horrorizado. O que é isso? Na verdade, primeiro o anjo mostra todos os pecados e conquistas do sistema maligno a João. Mas nos versículos seguintes e no capítulo seguinte também, e no outro também, no 18 e no 19, tudo começa lá no capítulo 14 e depois vai se desenrolando. Porque pode até parecer que no capítulo 14 está se falando de uma Babilônia, e quando chega no 17... Não. É igual Gênesis 1. Gênesis 1 faz um resumo da criação, aí no capítulo 2 se explica melhor como o homem foi criado. Entendeu? Então, isso acontece no Apocalipse também, tá? Então, lá no capítulo 14 já se menciona sobre isso. Quando chega no 17, o anjo vai mostrar para João, aí mostra todo o aparato do sistema, mas depois vai começar no decorrer dos versículos, vai mostrando ali o juízo, a sentença de Deus sobre a situação. Na verdade, o anjo mostra todos os pecados e conquistas do sistema maligno a João, mas nos versículos seguintes ele revela como Deus irá destruir esse sistema, mostrando que o bem sempre prevalecerá contra o mal. Guarde isso. Ainda que aparentemente pareça que o mal está prevalecendo, que a mentira prevalece, que não vale a pena defender a verdade, um dia Deus destruirá tudo que é mal e o bem vai prevalecer. Porque Deus tem todo o poder. Pode levantar reinos, pode levantar nações, pode levantar autoridades que, seja qual for ela, até mesmo o anticristo. Um dia, tudo isso, Deus abaterá e aniquilará e enviará todos aqueles que rejeitaram a oportunidade de salvação para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ainda há tempo de salvação nesse momento. Portanto, mesmo que testemunhemos muitas injustiças, muitas, e um avanço acelerado da pecaminosidade,
Se Deus não tiver misericórdia, nós vamos acabar presenciando, sendo permitido orgias a céu aberto. E aqui eu não estou falando daquelas que são praticadas dentro de bailes, de clubes, ambiente fechado. Eu estou falando no meio da rua, em praça. Se Deus não tiver misericórdia, nós vamos presenciar isso ainda em nossos dias, se Deus não tiver misericórdia. Portanto, mesmo que testemunhemos muitas injustiças e um avanço acelerado da pecaminosidade, e quando eu falo presenciar isso, é de forma legal, aberta, ser permitido legalmente. Eu não estou falando de uma pessoa fazer e aí daqui a pouco ter ali uma coibição, tirar. Não. Estou falando de ser permitido mesmo, ninguém poder falar nada, tá? Portanto, mesmo que testemunhemos muitas injustiças e um avanço acelerado da pecaminosidade, inclusive defendida por alguns que se dizem cristãos e obreiros, um dia Deus colocará um fim a tudo isso. Porque em nome do amor tem pessoas aprovando atos que Deus não aprova e distorcendo textos que a Bíblia diz. Todo texto só tem um sentido. Aplicações tem várias, mas sentido só tem um. O que eu falo só tem um sentido. Se você vir para mim e perguntar assim, pastor, o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer isso. Não é eu quis dizer isso e isso ao mesmo tempo. Não existe isso. Tá? Uma questão de duplo sim. Não. O sentido é único. A Bíblia só tem, os textos só tem um sentido. Agora, as aplicações são variadas, mas tem pessoas que pegam o sentido do texto e distorce. E dá outro sentido. Porque não leva em consideração o contexto, não leva em considerações as figuras de linguagem, não leva em consideração tudo que é necessário para uma exegese saudável do texto, usando as ferramentas necessárias da hermenêutica. Conclusão. Diante do espírito da Babilônia, a igreja é chamada a manter-se vigilante e fiel à sua missão. Através da compreensão dos versículos de Apocalipse 17, de 1 a 6, podemos perceber a astúcia e a sedução da grande prostituta que procura desviar a humanidade do caminho da verdade e da santidade. A igreja, como corpo de Cristo, deve buscar discernimento espiritual. Isso só vem através de uma vida de relacionamento com Deus, de leitura da palavra, de oração, de culto, né? De cultuar a Deus e por aí vai. Fortalecendo na palavra e no espírito, para resistir às influências malignas e permanecer em santidade. É crucial que os crentes rejeitem as tentações do mundo e se mantenham unidos, protegendo-se mutuamente contra as investidas do espírito da Babilônia. Porque alguém pode dizer, mas fulano que tem essa posição está fazendo, eu vou fazer também. Você quer o juízo que vai vir se não houver arrependimento lá também? Não siga esse caminho. Que a igreja se levante como um farol de luz e esperança, apontando para a verdade de Cristo e rejeitando o caminho da corrupção e da sedução, ainda que isso seja propagado por quem se diz um obreiro. Que a fidelidade e o testemunho dos santos seja uma resposta poderosa e resistente diante do espírito da Babilônia, para a glória de Deus e a edificação do seu reino. Uma vez que entendemos tudo isso, nas exposições futuras dessa série, vamos aprender de forma mais detalhada sobre as áreas que o espírito da Babilônia tem atuado e como a igreja de Jesus deve reagir. Então nós tivemos um panorama como ele atua, depois nós vamos aprender de forma mais detalhada como ele atua em cada área, que vai ser colocada em cada exposição. Nós vamos ter uma sequência de várias exposições aqui. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: você entendia esse texto antes dessa explicação aqui? Talvez sim, talvez não. Então você vê como é bom essa programação. Entendes tu que lês? Como é bom se você puder fazer aí o curso, tudo sobre o Apocalipse. Se você puder, vá no link que vai estar lá na aba comunidade e você poderá se matricular e aprender um pouco mais. Se você quer, se você deseja, se você pode. É apenas uma recomendação. E ao mesmo tempo também perguntar a você: você quer aprender como estudar a Bíblia? Se você quiser, coloque aí nos comentários, porque mediante o que eu for tendo aí de resposta, de retorno, quem sabe eu possa me empenhar mais ainda para lançar um curso como estudar a palavra de Deus com uma linguagem simplificada, como é aqui na programação do Entende Tu Que Lês, da EBD Comentada Online, do programa Teologia e a Vida Cristã, quando tem aqui vídeos. Mas quem decide é você.
Por fim, a igreja jamais deve se prostrar diante do espírito da Babilônia. Não pode. Não pode parar, não pode temer. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês a deturpação da doutrina bíblica do pecado, Romanos 3, do 9 ao 20. Então você vê que é uma continuidade sobre essa questão aí da influência do espírito da Babilônia. Está deturpando a doutrina bíblica do pecado. E não se esqueça, você pode complementar o que foi aprendido aqui assistindo esse vídeo, A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Assista, nessa aula você vai ter mais informações ainda sobre esse assunto que é importantíssimo para cada um de nós. Bom, participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal, divulgue o canal para outras pessoas e nesse momento nós vamos orar. Eu quero dizer a você, tá? Para não esquecer que os links vão estar na aba Comunidade, mas se você não souber como ir para a aba Comunidade, clique aqui, desça na descrição do vídeo que vai ter aí um link para a aba Comunidade e você vai poder ir para lá e lá você vai ter todas as informações. O curso, tudo sobre o Apocalipse. Você aqui também no comentário, você pode deixar se você deseja fazer um curso sobre como estudar a palavra de Deus, como estudar a Bíblia, você pode deixar esse comentário. Eu vou estar avaliando com o passar do tempo e para ver se realmente as pessoas estão interessadas e se estão dispostas a investir, ainda que seja algo assim que não seja nada absurdo, para poder aprender um pouco mais, tá bom? Eu vou estar aqui orando nesse momento. Quero agradecer a você. Na próxima tela eu vou deixar aí os vídeos para você poder assistir. E eu vou estar colocando aqui nas mãos do Senhor essa questão do Senhor nos livrar e não nos deixar ceder ao espírito da Babilônia e colocar as causas também que são pedidas aqui nos comentários, tá? As causas de oração. Se você tem uma causa nesse momento, apresente a Deus. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar nesse momento, Senhor querido, a vida de cada um que está aqui acompanhando esse programa, que chegou até esse momento, que o Senhor possa abençoar suas vidas, suas famílias. Se tem professores da escola bíblica dominical, que o Senhor abençoe, Senhor, o ministério deles, que o Senhor use eles como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor faça com que eles possam dar aulas, Pai querido, edificantes, que eles possam viver o conteúdo daquilo que eles estudam, do que eles, Pai querido, meditam, Senhor. Eu quero apresentar cada causa que é apresentada aqui nos comentários, seja de ordem física, se tem alguém com problema de saúde, eu te peço que o Senhor possa entrar com cura, Senhor. Tu sabe da necessidade do teu povo. Se tem alguém com problema financeiro, desemprego, dívidas, ó Deus querido, uma situação a nível de uma empresa que precisa da bênção, seu negócio próprio, eu te peço que o Senhor venha ajudar. Também alguém com depressão, ansiedade, algum tipo de síndrome, eu te peço que haja cura, que o Senhor abençoe o tratamento, porque muitas coisas também precisam de tratamento, Senhor. Precisa procurar o profissional, não só orar e buscar ajuda médica, Senhor. Eu entrego também, Senhor, problemas na área da família, esse marido, essa esposa que precisam, Pai querido, se compreender, esse pai com esse filho, essa mãe com essa filha, ó Deus, traz paz, traz harmonia no seio da família. Eu te peço a tua bênção, Senhor, em relação a cada pessoa. Ó Deus querido, libertação, salvação. Ó Deus, pessoas que estão nas drogas, no vício da bebida, no vício da prostituição e outras coisas mais sendo praticadas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não deixe que nós venhamos ceder, ó Deus, a influência do espírito da Babilônia. Que não venhamos, Senhor, ceder, Pai querido, aquilo que é contrário à tua palavra. Que venhamos, Senhor, continuar sendo coluna e firmeza da verdade, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor abra o nosso entendimento a cada dia para as verdades da tua palavra, que não venhamos negociar a tua palavra, Pai querido, Pai amado, por mudar a tua palavra, ó Deus, trocar a tua palavra por posição, por coisas, por benefícios, de forma nenhuma. Que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, continue abençoando a cada um, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Bom, como eu disse, na próxima tela eu estou deixando para vocês aí a recomendação de vídeos.
também na descrição o link na aba Comunidade e nos encontramos no próximo programa, como eu já falei para vocês, falando aí sobre a questão da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lembre-se que a programação aqui no canal tá bem clara aí, o Entendes Tu Que Lês vai ao ar todas as terças-feiras ao meio-dia. Não esqueça disso. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.